Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando o nosso estudo sobre o livro Céu e o Inferno, no assunto O Temor da Morte. Uma vez por mês, no Grupo Espírita Alta de Souza, nós realizamos um estudo no último sábado, por enquanto trabalhando o Céu e o Inferno. Nos últimos meses andamos trabalhando céu, inferno, purgatório e hoje vamos falar sobre o temor da morte. O Grupo Espírita Alta de Souza fica sediado à Rua João Cândido Brasil, número 335, Maracanã, Rio de Janeiro. Temos estudos presenciais toda segunda-feira às 15 horas, toda quarta-feira às 18h15 com irradiação pela família, 19 horas com estudo em 2025 do livro Missionários da Luz e 20 horas estudo do Evangelho, o Livro dos Espíritos. E toda sexta-feira às 20 horas, presentemente online, ao vivo, temos um estudo de algum livro da série de Emmanuel. Então, vamos começar nosso estudo com uma leitura do livro Vida Feliz. Como o tema é o temor da morte, escolhi uma passagem de Joana de Ângeles, no Vida Feliz número 60, que diz: vez por outra, dedica algum tempo para meditar a respeito da morte. A morte arrebata os inimigos, os afetos, e te chegará num momento qualquer. Prepara-te todo dia como se ele fosse teu último na terra. Acostumando-te a pensar na morte, ela não te ferirá quando passe pela tua porta ou conduza alguém que te seja amado. São Francisco de Assis aguardava a morte com a tranquilidade com que capinava o jardim, como ele mesmo afirmou. E temos um pensamento aqui do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, que diz: é o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas de seu céu. E vamos fazer uma prece inicial para realizar nosso estudo. Mestre amado, Senhor Jesus, amigos espirituais, cá estamos mais uma vez realizando um estudo online do Grupo Espírita Alta de Souza. Desta vez vamos trabalhar o tema O Temor da Morte, que é desenvolvido por Allan Kardec no livro Céu e Inferno. Que tuas bênçãos, Senhor Jesus, se derramem sobre todas as pessoas que ouvirem esse estudo. Ilumina nosso entendimento, Senhor, para que saibamos ver a morte apenas como uma passagem de plano para outra realidade. Que saibamos nos preparar adequadamente para o dia que tivermos que passar por essa passagem de plano, realizando bem, fazendo aos outros apenas o que gostaríamos que nos fizessem, fortalecendo a fé, trazendo a esperança às pessoas, cultivando o amor, o entendimento e o perdão. Que tuas bênçãos envolvam a todos nós, fortalecendo-nos na fé, guiando-nos no caminho do bem, do equilíbrio e da paz. Então vamos iniciar o nosso estudo O Temor da Morte. No capítulo que Kardec trabalha isso, que iremos colocar no blog Alta Poetisa, Kardec desenvolve os temas sobre os quais iremos falar brevemente aqui. A primeira coisa que vamos falar aqui, todos nós, quem não tem medo da morte? Sim, iremos encontrar uma pequena quantidade de pessoas que não têm medo da morte, mas tem medo do que nos leva a ela. Se vem algum sofrimento, como vai ser, quando vai ser. E este medo é instintivo. Em parte, provém do próprio instinto de autoconservação, que é trabalhado no Livro dos Espíritos. Afinal, como sabemos na doutrina espírita, todos nós temos múltiplas vidas, mas cada vida é detalhadamente programada
como podemos ver no livro Missionários da Luz, onde é trabalhada a reencarnação de Segismundo. Primeiro tem um capítulo tratando de preparação de experiências, e depois todos os detalhes requeridos. Quando viemos à Terra, temos a missão de aprender algo, de nos reconciliar com alguém, de realizar algo útil aqui. E por isso temos um período para aqui ficar. E temos responsabilidade com o nosso corpo, cuidar dele, sem exageros, mas cuidar de nossa saúde, não nos expor desnecessariamente ao perigo. E assim faz parte da nossa estrutura da vida o instinto de autoconservação. No entanto, vamos falar especificamente sobre o medo da morte. Tem havido muita superstição, fantasia e desinformações sobre a morte do corpo físico. Nós vemos religiões fatalistas que apresentam perspectivas de céus idílicos, aquele céu maravilhoso, onde o pessoal diz que ficaríamos tocando harpa nas nuvens, cantando loas ao Criador, e infernos assustadores e eternos, com receitas condicionadas a certas regras religiosas para conquistar uns e evitar outros. A verdade é que essas histórias de céus idílicos e infernos assustadores, que obviamente espantam crianças e pessoas menos bem informadas, acabam sendo até motivo para muitas pessoas abandonarem as religiões, ou até dizerem que certas religiões são nocivas às pessoas, parando de acreditar em qualquer coisa. No entanto, nós vemos que, numa época que a humanidade estava chegando à idade moderna, a ciência estava desmentindo várias informações que as religiões traziam, no século XIX, e por isso estava aumentando muito o número de pessoas que estava abraçando o materialismo. Mesas começaram a dançar e responder perguntas. E um sábio francês, um professor francês, reconhecido por seus estudos na área do ensino, que até publicou vários livros, denominado Léon Hippolyte Denisard Rivail, resolveu estudar o fenômeno das mesas que respondiam perguntas. Ele disse, mas se uma mesa responde perguntas, como ela pode responder se ela não tem inteligência? Não tem cérebro, não tem estrutura nervosa e está respondendo perguntas. E descobriu que existem espíritos. E resolveu estudar os espíritos. E daí surgiu toda a doutrina espírita que se diz codificada por Allan Kardec. E na doutrina espírita, Kardec trabalhou a fundo. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Qual o motivo de estarmos encarnados na Terra? E para onde vamos? Ele trabalhou esses temas, gerou as 5 obras básicas, escreveu as 5 obras básicas, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e a Gênese, e mais uma porção de outras obras, entre elas a Revista Espírita, onde desenvolveu a fundo esses temas. E cá estamos estudando o temor da morte, conforme foi desenvolvido por Allan Kardec com base em seus estudos. E aí, segundo Allan Kardec, durante a vida física, o espírito está preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, ou perispírito. Sim, nós temos um corpo físico que nós sabemos que ele tem um prazo de validade.
Nascemos crianças, chegamos à idade adulta, e um dado momento a terceira idade nos visita. E o desgaste do corpo físico acontece com todos. E num dado momento o corpo desliga. No entanto, quando o corpo desliga, um envoltório semimaterial se afasta. Existem filmagens mostrando perispírito se afastando do corpo de pessoas desencarnadas em experiências de laboratório. E, em princípio, o perispírito apresenta a semelhança com o corpo que acabou de deixar. Existem aparições de espíritos. Médiuns enxergam espíritos atestando sua continuidade, a continuidade de sua vida. Existem fenômenos físicos, materialização de espíritos, onde eles aparecem com a mesma forma que tinham quando encarnados, com uma vantagem. Parece que pessoas que desencarnam bem idosas rejuvenescem, uns mais, outros menos. Esse capítulo pertence ao estudo da vida espiritual. A morte, assim, segundo Kardec, é apenas a destruição do corpo e não a do segundo envoltório, perispírito, que se separa do corpo e continua a viver em outra dimensão consciencial. E aqui podemos afirmar uma verdade. A vida continua. Nosso corpo vai parar, mas nossa consciência vai continuar em outra dimensão consciencial. E um dia seremos convidados a retornar ao plano físico como crianças novamente, para mais um ciclo de aprendizados. Como crianças, para mais um ciclo de aprendizados. No entanto, Kardec explica: a separação é gradual e depende de vários fatores. Vamos ver quais são esses fatores. Os fatores que influenciam na facilidade ou dificuldade da separação. O grau de apego a valores materiais. Pessoas muito apegadas a valores materiais, o espírito demora mais tempo para se separar do corpo. Pensemos nisso. Cultivo de paixões inferiores. Pessoas muito ligadas a um sensualismo doentio, a procurar paixões e sensualismo, também terão dificuldade no momento que tiverem que abandonar o corpo. Cultivo de valores morais. As pessoas pacientes, compreensivas, que estudam assuntos espirituais, que cultivam o amor, a amizade, a fraternidade, se desapegam muito mais facilmente do corpo e certamente têm simpatias no plano espiritual a aguardá-las e a conduzi-las para a sua nova moradia. Assim vemos o quanto soubermos exercitar o amor e a compreensão, quanto mais amor e mais compreensão soubermos exercitar, mais fácil nos desapegaremos da realidade material. Remorsos e temores. Aprendamos a confiar em Deus. Medos atrapalham. Tenhamos fé em Deus, que nosso pensamento se fixe em Deus, que saibamos cultivar aqueles conselhos que Joana de Ângeles nos deu na leitura inicial. Inimizades que se tenha cultivado. Pessoas que cultivam inimigos. Alguns inimigos que foram na frente
e espíritos ligados a essas pessoas com quem a pessoa cultivou inimizade podem estar esperando quem tenha cultivado as inimizades no portal do túmulo. Sim. De onde acham que sai aquela expressão, esqueleto saindo do armário? De histórias populares de pessoas que cultivaram muitos inimigos e que pouco antes de morrer gritam que veem esses inimigos com carantonhas horríveis, rindo deles e os aguardando. Pesquisem com pessoas que trabalham em hospitais, que veem desencarnações com frequência nos hospitais, que irão relatar que algumas pessoas partem em paz. Mas algumas não. Algumas percebe-se até fenômenos estranhos ao redor delas, vultos escuros que as parecem rodear no instante da separação. Aí a gente lembra aquele filme Ghost, onde que tem um sujeito mauzinho que quando ele desencarna vem umas sombras buscá-lo. É mais ou menos por aí. O filme ilustra o que pode acontecer com quem cultiva a maldade. Semeamos o bem. E aí ficamos preocupados após esse estudo. Aí vem uma pergunta. O que nos é aconselhável fazer para que no dia que chegar a nossa hora de partir para outra realidade, partirmos em paz? Comecemos seguindo aquele conselho de Joana de Ângelis, que está aqui no início do estudo. De vez em quando meditar a respeito da morte. Não só meditar, ler algum livro espírita, algum livro sobre o profundo significado da vida. Outra coisa, está lá na pergunta 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Preparar-se cada dia como se fosse o último da Terra. Alguém sabe o dia que vamos ser chamados? Não. Todos queremos ficar aqui o máximo possível. Mas não sabemos o que trazemos de outras vidas que pode justificar um desencarne antecipado. Buscar nos autoconhecer. Uma leitura das perguntas 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Sim, porque às vezes temos imperfeições que acabam machucando as pessoas ao nosso redor e de que não nos damos conta. Avaliemos todo dia se magoamos alguém, se deixamos algum desgosto, alguma coisa pendente em relação a outro. E para evitar que isso aconteça, procuremos só fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. E sigamos aquele valiosíssimo conselho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Dentro desse mandamento está também o só fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. Dentro da parcela de amar a Deus, agradeçamos cada dia por mais um dia em nossa vida. E peçamos ajuda sobre o que sentimos que precisamos pedir ajuda. Cultivemos o hábito da prece, pelo menos ao acordar e antes de dormir, para sintonizar com o mais alto e alimentar nossa alma. Mais uma coisa. De vez em quando tem pessoas que testam nossos limites. Aprendamos a perdoar 70 vezes 7. Sim, aprendamos a nos desvincular emocionalmente das eventuais ofensas que nos façam. Paremos de cultivar tempestades mentais em relação a coisas erradas que os outros fizeram. Façamos uma prece no lugar da tempestade mental. Estaremos exercitando o perdão e o desapego das mágoas e ressentimentos. Só teremos a ganhar com isso. Portanto, pensemos nisso que nos foi aconselhado fazer e tenhamos certeza, no dia que formos chamados,
iremos em paz. E assim, chegamos ao fim de nosso estudo e vamos fazer uma pequena prece final. Pai querido, Mestre amado Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por mais um estudo que aqui realizamos. Que tuas bênçãos nos envolvam a todos, nos fortaleçam na fé, nos conscientizem de cultivar o que há de melhor em nós, nos conscientizem de buscar nos autoconhecer, de termos forças de nos libertar de nossas imperfeições, de nos tornar melhores, semeando a bondade, a fraternidade, o amor e a esperança ao nosso redor. Que tuas bênçãos envolvam a todos nós e a todas as pessoas que ouvirem e as pessoas que compartilharem este vídeo. Assim seja.